Fala engenheiro, professor Augusto Godoy aqui, tudo bem com vocês? Então, hoje a gente vai iniciar no canal aqui uma playlist de vídeos de resmate, tá? Eu já leciono essa matéria e tem alguns alunos meus, tá? Que estão pedindo exercício para revisão, tudo mais, alunos até de outras instituições aí, querendo dúvidas, então vou fazer um vídeo aqui hoje, tá? Com uma série, pelo menos de 3 exercícios de resmate básico, tá certo? De vigas biapoiada, tá? Somente vigas, tá? Aqui para engenharia civil importante mesmo é as vigas, tá? Não que outros não tenham importância, mas as vigas, ela é um grande peso pra gente nas próximas matérias aí, tá certo? Então, eu vou fazer alguns exercícios, explicar os conceitos, tá? E daqui a gente vai fazendo dificuldade pequena, dificuldade média, até uma dificuldade maior, com balanços, tudo mais, entender o gráfico de uma cortante, etc, tá? Então, por enquanto, nós vamos entender o conceito das cargas, tá? Além do conceito das cargas, entender o conceito do momento, forças verticais, horizontais, tá? E fazer o exercício também, tá? Então, esse é o primeiro exercício, tá? Então, a gente tem que entender algumas coisas aqui antes de você começar a querer calcular alguma coisa, tá? Então, ó, primeiramente nós temos que entender os apoios, tá certo? Então nós temos aqui ó, o apoio A, tá? E o apoio B, tá certo? Então, o que acontece? Eles têm diferenças do A e do B, tá? O apoio em A, tá certo? Ele não tem movimentação no meu sentido X e nem no meu sentido Y, tá? Então, como se fosse o plano cartesiano, tá certo? Ó, lembrando aqui, ó. Então, nós temos aqui, ó, o X e aqui nós temos o Y, tá? Opa, foi, tá? E dessa forma, ele não se movimenta nesses dois, tá? No caso, aqui nós temos no nosso apoio B, tá? Nós temos ele como se fosse ele livre em X, tá certo? Então, o grau dele é grau 1, tá certo? Que já é um grau 2 aí, tá? E a gente vai entender. O que a gente tem que achar aqui? As nossas reações de apoio, tá certo? Vamos supor, essa viga tem um peso, tá certo? E quanto que cada apoio vai devolver para ela, tá certo? Então, para fazer essa viga aqui, tá certo? Ó, essa distância, que não tá listada aqui, ó, mas ela é de 1 metro, tá? Então, a gente vai fazer como? Vamos entender o nosso conceito. Nós temos que entender 3 somatórias, tá? Pra gente conseguir achar as nossas reações, tá? Somatória de forças em X, tá certo? Que tem que dar igual a 0. Somatória de forças em Y, que é igual a 0, tá? E minha somatória de momento, você tem que fixar um momento, tá certo? Então, momento em A igual a 0, tá certo? São 3 quesitos, é desses 3 quesitos que você vai conseguir chegar, né, a conseguir obter o resultado que você quer saber, as 2 reações de apoio, tá? Então vamos entender cada uma delas, tá? Forças em X, tá certo? No caso, né, aqui eu teria uma resistência em X, né, porque ele tá resistindo, tá? Mas como não tem nenhuma força aplicada em X, então logo de começo nós já podemos afirmar o quê? Nós podemos afirmar, tá certo? Que minha somatória de forças em X, ela realmente é igual a 0, porque eu não tenho nada. Então, ó, a minha reação, tá certo? Em X, A, tá certo? Alguns falam XA e outros façam horizontal A, tá certo? RHA, tá certo? É igual a 0, porque não tem forças sendo aplicadas. Então, ele vai ser a 0. Então, tá aqui o primeiro conceito, tá? Então, o próximo conceito nosso. O próximo conceito, tá? Vai ser a somatória das forças, tá? Então, lá era horizontal, aqui vai ser as nossas verticais, ou seja, em Y, né? Tem que ser igual a 0, tá? É aqui que começa um pouquinho do resmate, tá? Então, primeiramente, a gente vai fazer só com carga pontual, tá vendo? Ó, então, nós temos uma carga pontual de 25, tá certo? Podemos ter carga pontual e carga distribuída. Por enquanto, a gente vai trabalhar hoje só com carga pontual, tá? Então temos uma força de 25 kN aqui, tá certo? Descendo a 1 metro do meu ponto A, tá? Em relação ao meu ponto A, então automaticamente em relação ao meu ponto P tá 3, tá? Então como é que fica isso daqui, tá?
a gente vai entender, interpretar. Se eu tenho uma força, tá certo? Então, para baixo, ela tem a conotação do quê? De negativo, tá certo? A gente faz a somatória das forças, vamos dizer assim, tá? Nós temos como se fosse no plano cartesiano, tá certo? Então, para cima é positivo e para baixo negativo, tá? Então, o que a gente vai ter? A gente vai ter uma força negativa de 25, tá certo? Legal, mas aí, como é que o próximo passo? Automaticamente, como é que seria? Se eu tô empurrando essa estrutura para baixo, a minha reação, que seria, né? Deixa eu até mudar a cor aqui para ficar melhor a visualização para vocês, tá? Essa minha reação, ou seja, o meu RA, reação em A, e meu reação em B, ele tem que sustentar quanto? Esse mesmo 25, né? Então a gente sabe que somando os dois tem que dar 25. Isso daí vamos dizer, é só raciocinar um pouquinho, tá? Então 25 aqui, tá certo? Eu vou ter o que aqui, tá certo? Se eu tenho essa seta subindo ali positiva, mais o que? Minha resistência, né, vertical em A, tá certo? Mais minha resistência vertical em B. E tudo isso tem que ser igualado a zero, porque a gente falou que a somatória dessas forças era igual a zero. Então tem que se igualar, tá? Então, incógnita de lado, número do outro. Então, RVA mais RVB é igual menos 25, passa para lá, 25 kN, tá? Legal. Professor, me adiantou? Ainda falta a gente achar nossas incógnitas. Como é que vai ser agora? Agora a gente vai para o próximo passo, que seria o quê? O momento, tá? Então, minha somatória de momento em A é igual a zero, tá? O momento nós temos que entender algumas coisas, tá certo? Então, a gente vê muitos livros adotando sinalização de momento para a direita ou para a esquerda, tá certo? Então, enfim, cada um tem a sua conotação, os dois dá certo, tá? Como eu trabalho, costumo trabalhar, tá certo? Ó, eu trabalho como, tá? Então, tudo que fizer, ó, o sentido horário, eu trabalho como negativo, tá certo? Então, vamos supor, tá? Ó, aqui, ó, você põe, né, a sua base, essa força. Então, essa força vai tender a fazer o quê, ó? Ó, ela vai tender a vir para cá, ela vai tentar rodar nesse sentido, né, ó? Ela vai tentar girar. Esse sentido, o que que é? É sentido horário, tá certo? É sentido horário. Então, ele é negativo, tá certo? Esse sentido negativo. E ao contrário, é positivo, tá? Então, isso você adota a regra da mão direita que fala, né? Você põe o dedão, né? Aqui na sua base. Se o dedão, né, ficou para baixo, é sinal que é negativo. Se ele ficou para cima, sinal que é positivo. É regra da mão direita que se fala, tá? Mas dessa forma aqui, ó, sempre desenha. Na dúvida, sempre desenha, gente. Rabisca, a folha tá aí para isso. Depois você apaga, tá? Mas não deixe de fazer, criar dúvida por causa para a direita, é para a esquerda, desenha, fixa aqui meu ponto A e faz isso daqui, ó, faz o caracol, tá? É uma metodologia que eu faço nos alunos que eles não esquecem, faz uma vez, é muito raro meus alunos errar devido a essa parte, eu ensino essa parte do caracol e sempre dá muito bom resultado, tá? Então, fez aqui, tá certo? Ó, momento sempre é o quê? Para quem nunca viu momento sempre vai ser o quê, ó? Uma força vezes uma distância, tá certo? Para ter momento. Não existe outra coisa sem momento, uma coisa sem a outra. Momento sempre é força vezes distância, tá? Então vamos entender, tá? Eu tenho meu ponto A. Deixa eu apagar aqui para ficar mais fácil da gente conseguir visualizar, tá? Opa, tá aqui, ó. Já consegui pegar ele, vamos deletar, né? Então, vamos lá. Vamos retomar aqui o nosso raciocínio, tá? Então, minha força é vezes distância. Eu tenho minha força? Ah, minha força é 25. Opa, 25, tá? Não se preocupa com o sinal ainda, depois se preocupa, tá? Vezes, tá certo? Gente, vamos abrir, sempre é bom a gente abrir um parênteses aqui, tá? Abre um parênteses, né? Depois a gente põe o sinal. 25 vezes o quê? É o momento vezes a distância. Que distância? Eu falei que meu momento em A é zero. Então aqui é zero, tá certo? Então ele é meu ponto. Então, quanto que ele está de distância? Ah, ele está a 1 metro, 25 vezes 1. Agora você pensa no sinal. Ela vai tentar fazer o quê? Aquele caracol vai para onde, né? Que a gente viu, ó. Ele vai tentar girar nesse sentido, para a direita, sentido horário. Então, ele é
negativo, tá certo? Opa, legal. Como é somatória, você vem aqui e põe mais, tá certo? Abre outro parênteses aqui, tá? Qual que é a outra força que eu tenho? Ó, minha seta em B, tá certo? Que é a minha resistência vertical. Essa seta aqui é a resistência vertical em B, tá certo? Essa é uma força, é desconhecida, essa que eu quero saber. Eu não sei quanto que ela vale, tá certo? Ah, legal, RVB, tá? Momento sempre que é força vezes distância. Se RVB é minha força, quanto que ele tá no meu ponto A? Aqui, ó, 4 metros, tá vendo? Ele tá 4 metros, então RVB vezes 4. Fecha parênteses. Qual é o sentido dele, ó? Tá vendo, ó? Agora ele é ao contrário da outra seta, não é, ó? Se ele é ao contrário, ele é positivo, tá certo? Se ele é positivo, não precisa fazer nada, só deixar aqui que tá normal, tá certo? Tem mais alguma força? Não, então eu igualo a zero, tá certo? 25 vezes 1 costuma dar menos 25, tá certo? Mais, tá certo? RVB, opa, é um T, RVB, tá certo? 4 RVB ou vezes 4, tá certo? 4 RVB. Tudo isso é igual a zero. Coordenada de um lado, número de outro. Então eu posso já fazer direto. RVB, tá certo? É igual. O menos 25 passou para lá, ficou quanto? Positivo 25. E o 4 estava multiplicando RVB, vai passar dividindo, né? 25 sobre 4, tá certo? Você vem aqui, ó, calculadorinha, 25 dividido por 4 igual a 6,25. Então, meu RVB é igual a 6,25, tá certo? O que? Kilonewton, tá certo? Kilonewton, tá? Então, opa, kilonewton. Achamos RVB. Opa, com o resultado do meu RVB, eu já consigo achar o real? Já consegue, tranquilamente, né? Por quê? São duas incógnitas, então a gente vai vir para cá agora, tá? Ó. Então, vamos voltar aqui, ó. Tá? Então, tá aqui, ó. Então, eu sei quanto que é meu RVA? Não sei quanto que é meu RVA. Mas, eu sei quanto que é meu RVB? Eu sei, olha lá, a gente não achou, ó. Aqui, ó, nós achamos ele, ó, 6,25, tá certo? Ó, olha ele aqui, ó, 6,25. Opa, então vamos lá, ó. RVA mais 6,25, tá certo? Que é igual a 25, tá certo? Esse é o processo matemático aí, tá? Então, vamos dar continuidade ao processo matemático aqui, tá certo? 6,25 é igual a 25. Ele vai passar para o outro lado negativo. RVA vai ser igual a 25 menos 6,25, tá certo? Então, meu RVA vai ser quanto? Então, calculadorinha, 25 menos 6,25 é igual a 18,75 quilonewtons. 18,75 quilonewtons, tá certo? Aí no final, eu sempre costumo, peço para os alunos fazer isso. No final, faz o resuminho, não custa nada, né? Então, RVA é igual a 18,75 quilonewtons e o meu RVB é igual a 6,25 quilonewtons. Legal, né? E assim finalizou o primeiro exercício aí, tá vendo? Simples e fácil, tá? Resmate é só questão de você entender os processos, tá? Forças horizontais, forças verticais e os momentos, tá certo? Essa que é a parte importante aí, tá legal? Então agora a gente vai pro nosso segundo exercício aí, tá bom? Vamos lá, pessoal, exercício de número 2, tá? A viga eu coloquei a mesma medida, só que agora eu coloquei 3 esforços aí sendo solicitado em cima dessa viga, tá certo? Então, é a mesma viga de 4 metros, igual ela mostra aqui, tá? Só que agora, no primeiro metro, além daquela força de 25, eu tenho outra força no segundo metro de 18, tá certo? E no terceiro metro, eu vou ter uma força de 9, tá certo?
Então, vamos calcular novamente cada uma delas aí, tá certo? Ó, lembrando que depois dessa folha de cálculo aqui, tá certo? Ó, eu vou disponibilizar inteirinho para vocês, tá? Vou deixar aqui o link na descrição do vídeo, você pode baixar para visualizar melhor aí, tá certo? Então vamos lá, lembrando sempre, ó, são 3 forças que eu preciso ter: somatória de forças em X, somatória de força em Y e momento em A, tá certo? Ou vertical, horizontal e A, tá? Então, dessa forma, nós vamos para o nosso primeiro aqui, tá? Deixa eu copiar aqui, ó, simbologia de somatória, né? Então, automaticamente, tá? Devido não temos esforços em X, somatória, tá certo? De forças em X é igual a 0, tá certo? Então, a gente já sabe que o nosso RH, né, horizontal em A, é igual a 0, tá certo? Próximo ponto, vamos lá. Somatória de forças verticais igual a 0, tá certo? Então, somatória, então vamos lá. Automaticamente você já coloca suas reações de apoio. RVA mais RVB, certo? Menos, primeira força lá, ó 25, menos segunda força. Sempre faz uma leitura, sempre da esquerda para a direita, tá? Não fica pegando uma, depois a outra. Faz como se fosse uma leitura, tá? Mantenha o processo, que é o jeito mais fácil de você mitigar o erro, tá certo? Então, segundo, 18. E terceiro, positivo, tá vendo? Ela tá subindo, olha lá, uma força de 9 subindo. Tudo isso é igual a 0. Meu RVA mais RVB, vou colocar isso aqui, vai ser igual, tá certo? Passou para o outro lado, positivo, 25. Passou para o outro lado, positivo, mais 18 e menos 9 lá, tá certo? Fazendo a nossa continha, ó. Então vamos lá. 25 mais 18 menos 9, tá certo? Ó, 34, tá? Então, meu RVA mais RVB vai ser igual a 34 kN, tá certo? Tudo bem, vamos lá para o nosso momento, né? Então, nosso momento, ó, a gente vai fazer o que, ó? Mesma coisa aqui, ó. Tá, ó, sentido negativo no sentido horário, tá certo? Então, lembrando o que? Que todo momento é o que? Força vezes distância, tá? Então, vamos lá. Somatória, opa, eu tirei o signo da somatória. Somatória de momento em meu ponto A é igual a 0, tá? Então vamos lá. Abre parênteses, sempre abre parênteses, tá certo? Para você colocar sempre momento é força vezes distância. Coloca sempre uma força vezes uma distância, que aí não tem como você errar. Se você deixar tudo sem parênteses, você não vai saber o que é o que. Sempre coloca parênteses, ó. Então o 25 ele vai estar girando, ó, no sentido horário, ele vai ser negativo, igual a gente já viu lá, né? Então a gente sabe que ele é negativo, menos 25 vezes 1. Mais, abre parênteses. Próxima força, o 18, é no mesmo sentido do 25, não é? Ó? Então, negativo, menos 18 vezes. Vezes o quê? É em relação ao meu ponto A. Ele está 2 metros do meu ponto A. Vezes 2. Tá certo? E mais. Minha próxima força vai ser quanto ali? 9. 9 está ao contrário. Se esses são negativos, provavelmente isso daqui é positivo. Então, ele é realmente positivo, tá certo? Então, não precisa colocar sinal nenhum. 9, que multiplica, quanto que é a distância dele, ó? 3 metros em relação ao meu ponto A, vezes 3. Mais alguma força? Opa, obviamente, temos nosso RVB. RVB, tá certo? Ó, que eu não fiz o desenho das setinhas, mas ela tá lá, tá certo? Ó, que é a minha resistência aqui, ó, tá certo? Ó, opa. Aqui é o B e aqui é o A, tá? Então, elas estão aqui.
Então, o meu RVB, qual que é a distância dele, tá certo? Ó, o parênteses, RVB, que multiplica os mesmos 4 metros aí. Tá legal? Dessa forma, você pode fazer o cálculo aqui já da multiplicação, tá certo? E depois você ir diretamente com os números ou você faz do outro lado. Vamos fazer diretamente aqui, tá certo? Então, primeiro é menos 25 mais, né? 18 vezes 2, 18 vezes 2, igual a 36, né? Então, mais com menos, menos, que é menos 36, né? Menos 36, tá certo? Mais, tá? 9 vezes 3, tá? Tô fazendo pausadamente para que você entenda, ó, 27, tá? Positivo, então ele se mantém, 27, tá? E mais o RVB vezes 4, então 4 RVB, tudo isso igual a zero. Dá pra gente continuar fazendo o processo matemático aqui se quiser, tá certo? Não dá, ó, né? Opa, aqui já foi mais com menos, porque a opção do sinal ficou menos, tá? Então vamos fazer o processo matemático aqui, ó, tá? Então vamos lá, ó. Menos 25 da primeira força, menos 36, mais 27. Tudo isso vai dar o quê? Uma somatória de menos 34. Então, menos 34 é igual a, mais 4 RVB, que é igual a zero. Vamos fazer passando para o outro lado e já dividindo, tá certo? Ó, então, RVB é igual 34 negativo, positivo, dividido por 4. Então, meu RVB vai ser igual 34 dividido por 4, tá certo? Ó, 8,5, 8,5 kilonewtons, tá? Tendo esse resultado aqui, ó, opa, já achei esse daqui, então eu venho pra cá. Então, vou dar um espacinho aqui, ó, RVA mais o RVB, quanto que deu? Deu 30. Opa, nem coloquei a resposta do RVB, o que aconteceu? Vamos ver. Deu 8,5, né? 8,5. Opa, volta aqui a resposta, pode não. RVB igual 8,5 kilonewtons, né? Então, o RVA mais, né, 8,5 kilonewtons é igual a 34. Então, meu RVA vai ser igual a 34 menos o meu 8,5. Então, meu RVA 34 menos 8,5, tá? É igual a 25,5. 5 kilonewtons, tá? Então, fazendo aquele nosso resuminho, RHA é igual a zero, RVA é igual a 25,5 kilonewton e o RVB é igual a 8,5, opa, isso é um asterisco, 8,5 kilonewtons, tá certo? Então, tá aqui mais um exercício, tá? De resmate, tá? Vamos pro terceiro e o último exercício aí, tá legal, pessoal? Fala, pessoal, então vamos pro nosso terceiro e último exercício, tá? Vamos fazer uma leitura primeiramente do que está acontecendo, tá? A viga de 4 metros, tá? Isso depende do seu exercício, tá? Eu tive que manter só porque já tá no raciocínio de vocês aqui, tá? Então, eu tenho uma força de 30 kilonewtons, tá certo? Bem em cima da minha reação. 25 a 1 metro, 18 a 2 metros, tá certo? E
45, só que ela tá subindo, tá vendo? Ó, positivo, a 1 metro, tá? Então vamos ver como que a gente vai achar essa resolução aí, tá? Então, processo sempre temos que trabalhar com as 3 forças aí, tá? Então, forças em X, como não tem nenhuma, a gente já sabe que o nosso R, a força horizontal, né, RHA, já é igual a 0. Já está explícito isso daí só na leitura do resultado, tá certo? Então, aqui a gente vai fazer o quê? Somatória de forças verticais é igual a 0, tá certo? Então, temos a primeira força lá, tá vendo? Ó, menos, primeiramente, né? Além da força, temos nossas reações. Agora eu vou desenhar as minhas reações aqui pra gente não se perder, tá bom? Ó, minha reação A e a minha reação B, tá certo? Ela tá sustentando aí essa estrutura parar em pé, tá certo? Então, somatória de força. Então, RVA mais meu RVB, tá certo? RVA, RVB. Positivo, menos, primeira força é 30 negativo, segunda força menos 25, terceira força menos 18 e quarta força mais 45. Tudo isso é igual a 0. Então, quanto que vai ficar? RVA mais RVB, tá certo? Vamos fazer a conta aqui, né? Ó. Então, vamos lá. Menos 30, menos 25, menos 18, mais 45. É igual a menos 28. É igual a menos 28. Passou para o outro lado, positivo, né? Então, 28 quilonewtons, tá? Legal. Próximo passo, momento, certo? Então, somatória de momento em A é igual a 0. Eu fixei meu momento em A. Posso fazer pelo B? Pode, tá? Não tem problema algum, só toma cuidado com a regra da sinalização, que aqui vai ficar diferente, tá? Mas vamos fazer momento em A, tá? Primeiramente, tá certo? Ó, a dúvida que sempre me perguntam, eles vêm e colocam 30, tá certo? Tá errado? Tá, porque o 30 ele não vai fazer força nenhuma, tá certo? Por quê? Vamos lá, momento não é o que? Uma força ou distância? Então vamos até concluir e colocar ele no cálculo, tá certo? Primeira força é igual, tá certo? 30 vezes, qual que é a distância? Ele está no meu ponto A, ele é 0? É 0. Qual que é número multiplicado a 0? É 0. Então ele não entra no cálculo, tá certo? Você pode até colocar, tá? Mas não entra, 30 vezes 0 não entra. Então toda a força em cima, no próprio ponto de referência que é o meu A aqui, ó, vai ser 0, tá certo? Então ela não entra. E os outros? Os outros entram. Menos 25 vezes 1, fecha parênteses, mais, abre parênteses, menos 18 vezes 2, fecha parênteses, tá certo? Mais, abre parênteses, 45 vezes 3, fecha parênteses, mais RVB vezes 4. Tudo isso é igual a 0, tá certo? Então, como é que fica? Menos 25, certo? Menos 36, né? Para mexer na caneta aqui sem querer. Menos 36 mais 45 vezes 3, né? 45 vezes 3 igual a 135. 135 mais 4 RVB, que é igual a 0. RVB é igual, vamos fazer o processo matemático já, ó. Menos 25, opa, vou inserir aqui, vamos lá. Menos 25
menos 36 mais 135, que é igual positivo 74, tá vendo? Então, passou positivo para um lado, para o outro lado ele fica como? Negativo, menos 74 dividido por 4. Então, meu RVB é igual a 74 dividido por 4. 74 dividido por 4 costuma dar 18,5. Então, meu RVB vai ser o que? Menos 18,5 kilonewtons. Calma aí, professor. Como é que ele pode ser uma reação negativa se ele está subindo, tá certo? Ele é negativo, porque ele está sustentando isso daqui de subir, tá certo? Ele mantém, ele não é preso aqui, ó, né? Então ele está evitando isso daqui subir, tá certo? Então é isso que acontece, tá? Ele está segurando a sua estrutura no chão, mas quando você tem um prego no chão, você está tentando arrancar ele, puxando ele para cima, tá? As esforços são tanto nesse lado aqui, e mais essa força de 45, que aqui ele inverteu, tá certo? Então o meu RVB aqui, ó, tá certo? A minha, vamos dizer assim, a minha seta, no caso, tá certo aqui, ó, ela nem poderia ser para cima, tá vendo, ó? Então a gente vai corrigir aqui, ó. Então, ó, meu RVB, ó, teria que ser aqui, ó, RVB, tá certo? Ele vai apoiar para baixo. Então vamos lá, tá certo? Então RVA mais com menos 18,5 kN. Não, menos 8,5 é igual a 28. Opa, saiu um mais aqui, mas é igual, vamos lá. Opa, igual a 28, tá certo? Então meu RVA vai ser quanto? 28 mais 18,5. 18,5 que já tá aqui, tá certo? Ó, só aperta mais, ele já automaticamente, tá? Só concluir essa tecla é insert, né? Que é anteriormente, né? Já tá aqui, tá certo? Mais 28. 46,5. Então meu RVA é igual 46,5 kN. Legal, né, pessoal? Então tem que entender também que isso daqui é uma conotação física, tá? Então não é que é para baixo que não vai ter. Ele pode acontecer isso daqui sim. A força foi tanta que ele chegou a se inverter, tá legal? Então, pessoal, eu vou ficando por aqui. Espero que você tenha gostado desses 3 exercícios, que você consiga desempenhar melhor o seu processo de resmate, tá? E no próximo vídeo eu vou falar de carga distribuída, tá certo? Que é diferente da pontual. O conceito é o mesmo, mas vai ser uma carga uniformemente distribuída, tá legal? Espero ter contribuído. Não se esqueça, inscreva-se no nosso canal, deixe seu joinha, tá certo? E escreva aqui no comentário, se você tiver algum exercício aí que você quer que eu resolva, tá? Põe o link do Google Drive, de alguma pasta que tem esse exercício, que a gente traz aqui no nosso canal a resolução, tá bom? Espero que você tenha gostado. Siga também o nosso site, o nosso Instagram e o nosso Facebook, tá bom? É isso que eu quero dizer para vocês hoje. Até a próxima, engenheiro!